Eu decidi criar vergonha na cara e começar a fazer caminhada pra poder me exercitar, que eu não pratico nenhum tipo de atividade física. Eu tava aqui, já consegui andar 1 quilômetro. Eu acho que isso é mais que o suficiente para o dia. Parei um pouquinho para descansar, que é pra poder fazer 1 quilômetro de volta. Mas, nossa senhora. Então, faz uma semana que eu não leio absolutamente nada. E eu tava quase terminando o Gatsby. Eu vou tentar ver se eu consigo terminar ele hoje. Faltam ainda 50. Não, faltam 40 e poucos por cento. Mas por quê? Vocês estão vendo esta criaturinha, esta fofurice, muito linda, muito, muito nina. Então, o que é que rolou? Então, amanhã vai fazer uma semana que a gente resgatou essa gatinha. A gente resgatou ela da rua, ela tava em cima de um motor do carro. E aí a gente viu quando o dono do carro chegou que ele tava pra sair. A gente, antes dele sair, pediu pra ele abrir o capô do carro pra gente poder tirar ela. Que a gente tava ouvindo ela desde domingo à noite. A gente já tinha tentado tirar ela e não tinha conseguido. Aí tudo bem, a gente resgatou ela, só que a gente não pode ficar com ela, porque aqui o local onde a gente mora é arrendado, é alugado e o dono não permite ter animais. Mas já faz uma semana que a gente tá com ela e a gente tá esperando abrir vaga no abrigo municipal, porque aqui tem um abrigo só pra cuidar de animais de rua. E aí eles tratam do animal e colocam ele pra adoção novamente, né? Pra uma família que possa acolher. E aí a gente tá esperando eles virem buscar ela. Eles falaram que vem agora nessa próxima semana. Só que a chegada dela desestabilizou muito o ambiente aqui de casa. A casa está um caos, uma zona. E como ela foi resgatada da rua, ela foi separada. Eu acho que a gente tem essa teoria de que ela foi separada da mãe. Porque ela tava miando muito, 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 muito mesmo. E os 3 primeiros dias, ela passou o dia e a noite inteira miando. Dava tanta dó, tanta, tanta dó. A coitada, ela não tava dormindo. Então ela ficava o tempo todo em pé, o tempo todo alerta. E às vezes ela tava tão cansada que ela acabava dormindo em pé. Aí ela ficava tipo, eu vou achar um vídeo dela meio que bambaleando pro lado, querendo cair, mas tipo ali sempre firme. Então assim, durante as 3 primeiras noites ninguém dormiu aqui em casa porque ela passou as 3 noites miando. Só quarta ou quinta-feira foi que ela começou a se adaptar, a se acostumar mais. E aí agora ela encontrou aquele cantinho ali pra ela. E ela adora ficar naquele cantinho. Então agora ela tá já dormindo, ela já tá se alimentando bem e ela também já começou a brincar. E a gente tá tipo assim, ela é muito adorável. A gente queria muito ficar com ela, mas realmente não tem como. Mas, por conta disso, né, minha rotina foi completamente desestabilizada. E eu também tava muito estressada. Eu fiquei muito estressada nos primeiros dias. Porque, primeiro, eu não sabia como ela tava. Eu não sabia se ela tava miando por causa de dor. Eu não sabia se vinham poder buscar ela. Porque o processo aqui tem que... Eu liguei pra lá. Eles falaram, não, você precisa mandar um e-mail. E o e-mail pode demorar até 3 dias pra ser respondido. Aí eu, meu Deus, 3 dias pra me responderem um e-mail. Eu não posso ficar com a gata. Mas, enfim... Depois de algum tempo eles responderam o e-mail de fato. Mas eu tava super estressada, super, super estressada, porque eu não tava dormindo. Casa, um caos. E ela miando assim o tempo inteiro. Já tava assim por aqui. Mas, agora tá tudo mais calmo. Ela tá ali dormindo. E vou aproveitar então esse minuto assim de paz pra poder ler. Ou terminar, né, de ler Great Gatsby, mas vamos ver se eu vou conseguir. Aqui está, queridíssimo Great Gatsby. E ver se eu termino isso, porque eu quero muito ir pra minha próxima leitura. Então, capítulo 6, 59% lido, então ainda faltam quantas horas no livro? Será que eu consigo terminar hoje? 3 horas no livro. Talvez dê. Ok, o capítulo 6 é absolutamente tudo sobre a vida do Gatsby antes dele ser o Gatsby rico, milionário, assim, ostentando tudo. E é muito interessante notar um paralelo com a nossa sociedade atual. Porque o Gatsby, antes de se tornar Gatsby, quando ele ainda era James Gertz, se eu não me engano. James, o nome dele é James. Então,
é muito interessante, de fato, esse paralelo que a gente tem com o James, ou seja, o Gatsby, antes dele se tornar o Gatsby, quando ele ainda é pobre, ainda tá descobrindo o que ele vai fazer da vida dele, que ele tem esse sonho de grandeza em que ele fica se imaginando ser uma pessoa rica, fabulosa e tudo mais, e que renega o passado que ele tem, que renega os pais porque os pais são pobres. Ela começou a miar. Enfim, e o Gatsby, ele tá muito, né, dentro desse contexto do sonho americano, especialmente nesse começo de século, em que a filosofia era: se você trabalhar, você vai conseguir engrandecer. Ela é adorável, ela é muito fofa. Mas enfim, e que a gente consegue traçar um paralelo com isso, por exemplo, como muitas pessoas hoje, elas têm uma ilusão muito grande de que elas vão se tornar pessoas super bem-sucedidas ou que elas vão se tornar pessoas ricas por meio da internet. E então, hoje a gente já tem vários casos de pessoas que fingem ser o que elas não são, criam o passado imaginário para elas, criam toda uma história, todo um background, né, pro seu passado, para dizer que sempre foi rico ou que sempre teve dinheiro, e passa a vender essa vida na internet, que é uma vida falsa, uma vida de ilusória, e que essas pessoas enganam, né, a quem tá assistindo, quem as estão assistindo, mas também enganam a si próprias, porque elas constroem uma teia armada que é muito. A primeiro momento pra mim é fascinante. Eu admito que eu acho tanto quanto fascinante como uma pessoa ela consegue. ahn, Vocês vão ter que aguentar os miadinhos. Ela é muito fofa. Ela tá subindo na janela de novo. Ai, que adorável. Mas enfim, dá pra traçar vários paralelos com o Gatsby, né? Com o James e o Gatsby, com a nossa atual sociedade que vive de uma farsa projetada nas redes sociais. Ela não vai parar de miar mais. A coitada só quer ser livre. Quer viver em liberdade no meio da rua, mas a bichinha, ela é muito inteligente, mas ela também é muito burrinha. Não vou deixar ela voltar pra rua. Ela tá muito iludida, muito enganada. Ela vai morrer se ela voltar pra rua. Mas tá tanta dó, meu Deus, dói o coração, parte o coração. Terminei de ler o Grande Gatsby, como vocês puderam perceber, foi um livro aí que causou uma certa reflexão. O Grande Gatsby, em geral, é uma obra que não precisa de muita introdução, mas mesmo assim vamos falar um pouquinho sobre ela, porque tem gente que nunca leu, que não conhece, e que é sempre preciso haver essa introdução. A gente às vezes esquece que até mesmo essas grandes obras, assim, que todo mundo fala, que já tem milhares de adaptações cinematográficas, existe um momento em que você não sabia sobre ela e você passou a saber sobre ela. Então, vamos lá. Para caso você não saiba, O Grande Gatsby, ele é uma obra do escritor Scott Fitzgerald, que é um dos escritores do período modernista americano, e O Grande Gatsby ele foi escrito em 1926. Ele é contado a partir da perspectiva do Nick Carraway, que é o narrador da história, é um livro narrado em primeira pessoa, e ele vai contar aí, né, a história especificamente do Jay Gatsby. Então, o Nick Carraway conta pra gente de que forma ele conheceu o Gatsby, né, e quem é esse Gatsby. Então, o texto é narrado em primeira pessoa, né, como eu disse anteriormente, pelo Nick, que é vizinho do Gatsby, e o período temporal desse livro é de um verão apenas. E a gente tem alguns flashbacks para contar, por exemplo, da juventude do Gatsby, como ele se tornou o homem que ele é, e também para contar um pouquinho do relacionamento que ele teve com a Daisy, né, como é que ele conheceu a Daisy, por exemplo. Esse livro ele retrata a alta sociedade americana, né, norte-americana especificamente, e aquela que está em Nova York. E esse livro ele mostra muito bem a divisão clara que há entre as famílias tradicionais, as famílias ricas tradicionais, aquela galera que tem dinheiro desde sempre, e aqueles que são conhecidos como os nouveaux riches, ou os novos ricos, que é o caso do Gatsby. E aí dentro desse panorama dual, a gente tem o Tom Buchanan, que é o esposo da Daisy, representando essa velha riqueza. E, meu Deus, o homem é intragável, ele é insuportável. Ele teve tal coisa, teve tal. Houve certas coisas as quais ele proferiu nesse livro que eu fiquei assim, meu Deus, não.
Não é possível. Eu entendo, é o retrato social da época. E eu entendo que até hoje tem gente que pensa dessa forma, mas, meu Deus, que personagem, assim, sério. Insuportável, intragável. Um nojo de homem. E assim, o Gatsby, ele era pobre. Essa é a palavra. Ele era pobre, trabalhou a vida inteira dele. ahn, e mais que isso, desde muito novo, ele tinha um sonho de grandeza. Ele sabia que ele queria ser uma pessoa rica, sofisticada. Ele sabia que ele queria ser alguém grande, que aquela vida que ele tinha não era o suficiente para ele. Ele queria mais. E ele passou a batalhar, digamos assim, por isso. Então, a primeira coisa que ele faz, na verdade, é mudar de nome. E ele passa a se chamar Jay Gatsby. Aí, um certo dia, ele consegue emprego, né? Ele passa a trabalhar para um homem muito, muito rico, já muito, muito velho. E esse homem ajuda, meio que. Não é que ajuda, esse homem educa o Gatsby em tudo que ele precisa saber, em como se vestir bem, em como falar com as pessoas, educa ele na questão dos negócios, ensina ele, tipo, como se fazer negócios, e ele confia cegamente no Gatsby. Então, isso é ótimo pro Gatsby. Enfim, este velho morre e deixa aí pro Gatsby US$ 25.000, o que na época não era muito dinheiro na época, mas ainda não era assim uma grande fortuna. Depois disso, o Gatsby ele vai pra guerra, porque, enfim, Gatsby é um homem novo e está tendo a guerra, né? Isso é uma coisa básica, afinal, Primeira Guerra Mundial estava acontecendo e os Estados Unidos mandou soldados, e o Gatsby foi um dos soldados que foi para lutar na Europa. E antes dele ir pra guerra, ele passa um determinado tempo estacionado, eu acho que. Não vou lembrar agora o nome da cidade. Calma. Pois bem, Gatsby ele fica estacionado no Kentucky enquanto recebe treinamento, né, pra guerra, antes de ir pra guerra, e lá ele conhece a Daisy, e lá ele se apaixona pela Daisy. Mas a verdade é que ele não se apaixona especificamente pela Daisy por conta da personalidade dela, muito pelo contrário, eu acho, vírgula, não, ele se apaixona pela ideia que a Daisy representa, que é uma ideia de riqueza. É porque tem uma determinada passagem do livro em que o Gatsby fala a sensação que ele teve quando ele entrou na casa da Daisy, como ele ficou completamente deslumbrado por tudo aquilo. E só depois disso é que ele de fato fica perdidamente apaixonado por ela. É o plot geral do livro e é o que você vai encontrar na maioria das adaptações cinematográficas desse texto. Agora, uma coisa que pra mim me chamou muita atenção e que eu gostei muito nesse texto é o ritmo. O livro, ele não é lento, mas ele também não é exacerbadamente rápido. É relativamente rápido. E assim, no começo, é muito interessante porque no começo a gente tem as descrições das festas. Então a gente tá meio que ali naquela vibe, naquela aura do champanhe, da música. Tem várias referências às músicas que são tocadas nas festas. Então, tipo, a gente ainda pode ir lá pesquisar e escutar. As pessoas conversando, o murmurinho, o vai e vem. Então, isso é muito interessante. Eu gostei muito de ver isso. E o final, ele chega muito rápido, muito, muito rápido. O final é quase vertiginoso, porque tem uma sucessão de acontecimentos um atrás do outro que não permite com que você pare, com que você tenha uma folga. Assim, você simplesmente ficou completamente imerso pelo estilo narrativo e pela sucessão de eventos que está acontecendo ali. O final realmente é, tipo, muito rápido. E ele vem, assim, de uma só vez, quando você menos espera. E aí, nesse final, três personagens morrem. E que, apesar de eu ter assistido o filme e de eu estar esperando pela morte desses três personagens, quando eu cheguei no livro, eu admito que isso me pegou um pouco de surpresa. Porque realmente foi muito rápido. Não tava esperando, não tava preparado para aquilo, não tava esperando por aquilo. E eu acho que o final, em uma das mortes, é muito cinematográfico. Tipo, muito, muito cinematográfico. Até mesmo no livro. A forma como o Fitzgerald narra é bastante cinematográfico. O que faz todo sentido, porque o cinema tá a todo vapor naquela época, né? Os anos 20, a gente tem diversas produções de cinema que são muito boas. E o Fitzgerald, ele tava nesse meio. O Fitzgerald, ele inclusive escreveu roteiros, né, para diversos filmes. E, e eu acho que a última adaptação feita do Grande Gatsby, que foi com o Leonardo DiCaprio, capturou muito bem esse final, essa última cena dessa última morte. Obviamente, eu não vou falar aqui os personagens que morreram. E agora sim, falando do filme, né, especificamente. O filme é muito fiel ao livro. Muito mesmo, tipo, cena por cena, inclusive, algumas vezes. Mas eu acho que no
filme, o Nick. Ok. São duas coisas, na verdade, com relação aos personagens, a forma como os personagens foram retratados. Isso tem muito a ver também com as personalidades dos atores. Eu não acho que o Gatsby do Leonardo DiCaprio e o Nick do Homem-Aranha, esqueci completamente o nome dele, não não me convenceram muito. Assistindo o filme, sim, me convenceram, mas depois que eu li o livro, eu percebo que eles têm personalidades um pouquinho distintas. Então, por exemplo, enquanto que no filme o Nick me pareceu um sujeito assim meio aloof a palavra no inglês. Eu não estou conseguindo lembrar a palavra agora em português. Mas assim, uma pessoa meio desconexa, meio deslumbrada com tudo aquilo, uma pessoa meio ingênua e boba. Ele não é isso no livro. Muito pelo contrário, até porque ele é o narrador, então, tipo, ele tá construindo a própria imagem de si. Né? Ele tem o poder de construir aquilo que ele quer sobre si próprio. Eu acho que no livro ele tem muito um poder muito crítico, não muito crítico, mas ele tem uma percepção mais crítica com relação aos personagens, com relação aos acontecimentos que estão ali. Ele não é só levado pela maré, como no filme faz parecer que ele é. E a mesma coisa com o Gatsby do Leonardo DiCaprio, que eu não sei, o Gatsby no livro, ele é uma figura nervosa, ele é uma figura que quer aparentar ter toda a segurança em si, mas ele é uma figura um pouco nervosa, ele é uma figura um pouco desconfortável, que se sente desconfortável nos locais em que ele tá. E eu acho que o Gatsby do Leonardo DiCaprio é uma figura muito certa de si, é uma figura muito glamurosa, que transparece mesmo toda aquela coisa da riqueza, enquanto que o Gatsby no livro ele não é isso. Ele é uma pessoa inquieta, ele é uma pessoa nervosa, muitas vezes ele age como um adolescente, ele age por impulso, ele é, então, eu percebo que há certas diferenças. Enquanto que eu vejo o Gatsby do Leonardo DiCaprio como um homem feito, um homem seguro de si, que construiu uma riqueza, construiu um império e tá ali a todo tempo tentando reconquistar o amor da vida dele, o Gatsby do livro não é exatamente isso. Ele é muito mais inseguro. É nervoso, como eu falei anteriormente, e ele ainda viu, né? Porque não tem ainda nesse texto, não. Ele não desenvolveu ainda a elegância, digamos assim, que o Leonardo DiCaprio tem. O que eu gostei muito no livro é que o Nick, ele amadurece ao longo de todo o texto. Então, todas as experiências que ele viveu naquele verão com Gatsby, com a Daisy, com o Tom, fazem com que ele amadureça muito. E ao final, ele se torna uma pessoa bastante convicta de que toda a, toda a forma de vida com que as pessoas ricas e extremamente ricas, especialmente a velha riqueza, ali representadas novamente pelo Tom e pela Daisy, e mind you, a Daisy é prima dele, ele percebe que a vida dele, que apesar de ser um trabalhador, uma pessoa que tá ali, que tem dinheiro, sim, tem dinheiro, a família dele é bem de vida, mas ele não é rico, 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 de fato, como são a Daisy e o marido dela. E ele percebe que a vida dele de trabalhador, que sai todo dia de manhã cedo para ir para o emprego, pega o trem, faz quase uma hora, meia hora, às vezes até, de comuta, passa o dia inteiro trabalhando, sai, volta para casa, é muito mais íntegro do que a vida daquelas pessoas que são extremamente ricas, que causam caos e confusão na vida de outras pessoas e depois simplesmente as abandonam. Sem qualquer tipo de responsabilidade, se eximindo de qualquer tipo de responsabilidade. Porque a gente tem no livro, o Tom, ele tem um amante, né? E a gente vê o desenvolvimento desse relacionamento deles dois e termina de uma maneira bem trágica esse relacionamento. E o Tom e a Daisy também, porque a Daisy tem parte nessa história. Eles se eximem de qualquer responsabilidade, vão embora, fogem e usam todo o dinheiro que eles têm para construir um muro de segurança, né, em torno deles, e o resto das pessoas que se virem com o caos que eles criaram. Já tá, assim, super longo. Mas enfim. De maneira geral, eu recomendo, sim, bastante a leitura do Grande Gatsby. A maioria das pessoas considera o Grande Gatsby como a obra-prima do Fitzgerald.
Eu tenho, assim, minhas ressalvas. É um texto muito bom, é bastante interessante, a escrita é muito boa, mas eu gosto mais de Suave à Noite. E o próprio Fitzgerald, ele também gostava mais de Suave à Noite. O Fitzgerald considerava Suave à Noite como a obra-prima dele. E eu acho que Suave à Noite tem temas que são muito mais profundos, muito mais complexos, e que, na minha opinião, são mais interessantes. Eu consegui criar mais conexão com os personagens de Suave à Noite do que com os personagens do Grande Gatsby. Mas aqui a gente também precisa estabelecer a diferença com relação a tamanho. O Grande Gatsby é uma novela, Suave à Noite é um romance. Então, assim, eu tenho mais, assim, eu tive mais tempo com os personagens para poder, de fato, criar assim, um senso de identificação maior com eles. De maneira geral, eu acho que outros textos, no caso do Fitzgerald, que pra mim são melhores do que O Grande Gatsby, são alguns dos contos da coletânea Babylon Revisited, que são sensacionais. Eles são retratos, obras-primas do período de 1920, dos Estados Unidos de 1920. Eu acho que vale muito a pena também, então, a leitura desses contos. São menores, se vocês leem mais rápido, e são fabulosos. Eles dão muito uma noção dos temas que o Fitzgerald gostava de trabalhar e que ele trabalhou diversas vezes e que podem, inclusive, ajudar vocês a compreenderem melhor o Grande Gatsby, ou também, se vocês quiserem ler Suave à Noite, que ajuda a entender também melhor os temas de Suave à Noite. Então, assim, então aí 3 indicações se vocês quiserem conhecer mais o universo do Fitzgerald. Bom, basicamente por hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se já leram Grande Gatsby ou se já leram algum texto do Fitzgerald e o que acharam. E a gente se vê no próximo vídeo.